Verdades que ninguém te conta sobre aprender um segundo idioma. Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de algumas coisas que eu acho que são pouco comentadas quando a gente está aprendendo um outro idioma, porém são coisas bastante úteis que eu acho que certamente podem ajudá-los nesse processo. E que verdades são essas, pessoal? Bom, a primeira verdade é que eu acho que a gente tem que parar de enxergar o processo de aprendizado como se ele tivesse um ponto final. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu gosto sempre de fazer analogia com ir para academia. Quando a gente vai para academia, quando a gente começa a frequentar a academia, é muito comum que a gente tenha um objetivo a ser atingido. Muitas vezes a gente começa a ir para academia querendo atingir um objetivo estético, a gente vai para academia para perder peso, ou para ficar um pouco mais definida, ou para ganhar mais músculo, ficar mais forte. E ao longo do processo, a gente percebe que, na verdade, mesmo que se a gente atinja aquele objetivo, para que a gente consiga manter aquele corpo, a gente precisa continuar frequentando a academia. Ou seja, mesmo depois de atingir o objetivo, a gente não pode parar. Isso acontece com ir na academia, por exemplo, mas se a gente for expandir essa linha de raciocínio, acontece em várias outras áreas da nossa vida também. E com o aprendizado não é diferente, pessoal. Se vocês já estudaram inglês em algum momento da vida de vocês, provavelmente vocês perceberam que quando a gente para de estudar, a gente esquece aquilo que foi aprendido. A gente pode não esquecer completamente o que foi aprendido, ainda vai haver alguns resquícios do que a gente aprendeu, mas a gente esquece muita coisa. Para que isso não aconteça, a gente precisa estar estudando constantemente. E isso, pessoal, não é para desmotivá-los, muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente finalmente aprende que esse processo de aprendizado vai ser uma coisa eterna, a gente consegue se libertar de muitas coisas, porque a gente entende que não tem um ponto final a ser atingido. A gente sempre tem que estar reciclando aquele conhecimento, revisitando aquele conhecimento, senão a gente fica atrofiado. Bom, o português é o meu idioma nativo, como provavelmente é o de todo mundo que está me assistindo aqui, e eu já encontrei a mim mesma lendo alguns livros de literatura e procurando no dicionário, procurando online, palavras que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E é engraçado, né? Porque eu tenho 30 anos hoje, então eu falo português desde que eu nasci e ainda assim eu me deparo com palavras que eu nunca vi. Então, pessoal, eu acho que seria muita arrogância da nossa parte imaginar que isso não vai acontecer com a gente num segundo idioma. Com inglês, espanhol, qualquer outro idioma que você esteja aprendendo, isso vai acontecer muitas vezes ao longo do seu processo de aprendizado, independentemente do seu nível de inglês, tá legal? Pessoal, hoje eu sou professora de inglês, eu sou professora de inglês há 8 anos e eu já me vi em situações procurando vocabulário básico. Por quê? Porque inglês não é o meu primeiro idioma e ainda que fosse o meu primeiro idioma, vocabulário é uma coisa infinita. Então, vocabulário é uma coisa que a gente precisa constantemente estar adquirindo. Então, essa é a primeira verdade que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Acho que seria legal a gente fazer as pazes com o fato de que a gente sempre vai estar aprendendo coisas novas. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa muito positiva. E quanto mais a gente estimula o nosso cérebro a aprender, melhor. A segunda verdade que eu gostaria de trazer aqui para vocês, pessoal, é que a gente tem que sempre se preparar para saber mais palavras do que as palavras que a gente vai conseguir usar de fato. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente for pensar em português mesmo, como eu falei anteriormente, existe um mundo de palavras. Não necessariamente a gente vai conseguir incorporar todas essas palavras no nosso vocabulário, porque elas são infinitas e a gente nem tem contexto para tanto vocabulário. A mesma coisa vai acontecer em inglês. Então, é muito possível que vocês se encontrem sabendo muito mais palavras do que, de fato, as palavras que vocês conseguem incorporar no dia a dia de vocês. Isso é totalmente normal e é esperado que isso aconteça mesmo. A gente não pode se sentir desestimulado de aprender novas palavras, de aprender novo vocabulário, porque a gente não vai conseguir colocá-los em prática. Muito pelo contrário, porque em vários momentos da nossa vida, pessoal, a gente pode se deparar com essas palavras e é importante que a gente saiba o sentido delas, não é verdade? A terceira verdade, pessoal, é que a gente tem que se preparar para o máximo de contextos
possível. Sobre essa verdade, eu tenho uma história bem legal para contar para vocês. Bom, eu tenho uma amiga e como ela sabe que eu sou professora de inglês, ela entrou em contato comigo para pedir que eu treinasse para uma determinada entrevista de emprego que ela ia fazer. E bom, a gente treinou para essa entrevista de emprego, pessoal, muitas e muitas vezes. Acho que a gente teve mais de 20 encontros para treinar para essa entrevista de emprego. E como a gente teve vários encontros, eu comecei a ficar ansiosa. Então eu perguntei para ela, e aí, quando que afinal vai ser essa entrevista? Qual que é a data da entrevista? E eu fiquei surpresa, porque ela disse para mim que, na verdade, ela não estava procurando por emprego. Essa entrevista não existia, mas ela gostava de treinar para isso. E o que eu entendi com isso, pessoal? Ela gostava de treinar para entrevista de emprego porque ela era muito boa naquilo. Então, como a gente estava treinando sempre o mesmo contexto, ela acabou internalizando aquele vocabulário, ela já sabia o que esperar, ela já sabia as perguntas que eu iria fazer para ela já sabia como se comportar, já sabia como responder, o vocabulário que ela ia utilizar, e aquilo já não era mais um desafio para ela, porque ela realmente estava sabendo tudo de cor. E o que eu tenho a dizer a respeito disso? O nosso inglês, ele vai mudar de acordo com o contexto. Então, se a gente está num contexto no qual a gente vai falar, responder perguntas com relação a uma entrevista de emprego, o vocabulário que a gente vai usar vai ser um. Se a gente está num contexto doméstico, no qual a gente vai conversar com uma amiga, as atividades que a gente faz em casa no dia a dia, o contexto vai ser outro. Se a gente está num contexto no qual a gente vai para o hospital fazer exames, o contexto vai ser outro, o vocabulário vai ser outro. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? A gente tem que se preparar para o máximo de contextos que a gente conseguir, porque o nosso inglês ele vai mudar de acordo com o contexto. O arsenal de vocabulário que a gente vai usar consequentemente vai mudar também. E quando a gente fica somente em um contexto, pessoal, a gente pode se dar super bem dentro daquele contexto, porque a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe as palavras que a gente vai usar, só que quando a gente sair para o mundo real, a gente não vai ter só um contexto na vida, não é verdade? Então a gente precisa se preparar para vários contextos diferentes. Voltando para a história da minha amiga, eu entendi que ela queria permanecer dentro daquele contexto, porque era um contexto que ela tinha bastante sucesso, como eu falei para vocês anteriormente, ela decorou a resposta para todas as perguntas, ela já sabia tudo aquilo de cor, mas eu tive que ser sincera, eu tive que falar, olha, se você realmente quiser melhorar o seu inglês, a gente precisa ir para outros contextos, a gente precisa treinar o seu inglês em outras situações. E ela finalmente entendeu, pessoal, que para o inglês dela realmente sair daquele patamar, a gente precisava de um pouco mais de desafios. A próxima verdade que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que vocês vão esquecer o que vocês aprenderam, e isso é normal. Eu não quero parecer, não quero desmotivar ninguém aqui, mas, de novo, pessoal, se vocês já estudaram algum idioma, vocês certamente perceberam que isso vai acontecer. Então, é muito comum que a gente estude um assunto na segunda-feira, por exemplo, e na próxima segunda-feira, o aluno não lembre muito bem daquilo que ele estudou. É por isso que é tão importante a gente permanecer estudando e muitas vezes permanecer revisitando assuntos que já foram estudados, porque isso também é uma coisa que acontece. Às vezes eu percebo que os alunos ficam muito ansiosos para aprender coisas novas, e aprender coisas novas é muito importante. Só que também a gente precisa entender que a gente precisa colocar em prática o que já foi aprendido. Se a gente não coloca em prática o que já foi aprendido, aquele conhecimento acaba caindo no esquecimento. Então é importante que de tempos em tempos haja uma reciclagem, haja uma revisão para aquele conteúdo que já foi aprendido, seja visto novamente, seja colocado em prática novamente. E a última verdade que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, também dá para fazer uma analogia com academia, com exercício físico. Consistência é mais importante do que rapidez. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fica empolgado querendo aprender inglês logo, e é muito comum que as pessoas procurem o professor, procurem o profissional para fazer 5 aulas de inglês por semana, por exemplo, porque o aluno está com pressa, ele quer aprender aquilo rápido, ele precisa daquilo para ontem. De novo, muito parecido com a academia, né? Muitas vezes a gente está ansioso e pensa, não, agora eu vou mudar de vida, eu vou ser uma pessoa saudável, e aí a gente começa a ir para academia todos os dias da semana. O que acontece nesses casos, pessoal? Isso não se sustenta a longo prazo. Você pode ir para academia 5 vezes por semana no primeiro mês, de repente, mas no segundo
mês o seu corpo começa a ficar cansado, outras coisas na vida começam a acontecer, você não consegue manter aquele ritmo por vários motivos. A gente tem trabalho, a gente tem estudo, muitas pessoas têm filhos, outras obrigações, não é verdade? Então a gente acaba mudando as prioridades com o tempo, ou seja, começar com o pé no acelerador, pessoal, não vai acelerar absolutamente nada. É muito mais frutífero uma pessoa que começa devagar e consegue manter esse ritmo a longo prazo do que uma pessoa que começa rápido e não consegue sustentar isso ao longo dos meses, ao longo do tempo. Por conta desse motivo, pessoal, eu raramente indico que um aluno faça aulas de inglês mais de 2 vezes por semana. É claro que ele vai precisar estudar durante o período que ele não está em aula, mas eu não acho que fazer aula mais de 2 vezes por semana vai ser frutífero ao longo do tempo. Por conta desse motivo que eu falei. De repente, o aluno começa e no primeiro mês é ótimo, mas a partir do segundo mês, talvez ele não consiga manter aquele ritmo. A partir do terceiro mês, a prioridade dele vai mudar e assim por diante. A gente está na vida adulta e na vida adulta acontece muita coisa. Então, é importante que a gente comece devagar e que a gente seja capaz de manter esse ritmo, mesmo que seja devagar, ao longo de bastante tempo. Porque, como eu falei no início do vídeo, pessoal, o aprendizado é uma coisa eterna. A gente sempre vai estar aprendendo coisas novas e é muito mais importante que a gente consiga manter a consistência do que a rapidez. Pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um link aqui embaixo, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Não esqueçam de deixar o like de vocês no vídeo. Se puderem, deixem um comentário também, vai me ajudar bastante, tá legal? Se vocês não tiverem curiosidade em conhecer mais do meu trabalho, pessoal, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês também, no qual vocês têm acesso a várias aulas gratuitas, porém, essas aulas só estão disponíveis para quem se inscrever, tá legal? Folks, thank you very much for watching me today and see you again next video.